Olá, amigos do Jornal Interativo. Nós estamos aqui com as interativas desta quinta-feira, 11 de março de 2021. Eu quero começar aqui já anunciando que acabou de anunciar agora, o governador João Dória anunciou algumas medidas restritivas, que ele vai apertar o cerco. Ainda não chegou a chamar essa fase agora de roxa, manteve pelo menos o nome como fase vermelha, mas ele andou falando que ia passar por fase roxa e tal. Não sei se acabou não pegando bem colocar uma nova cor na fase, mas ele deu um aperto nas medidas que vão valer a partir da próxima segunda-feira. Entre as medidas, segundo o João Dória, elas vão atingir 14 atividades e tem como objetivo retirar pelo menos 4 milhões de pessoas das ruas em todo o estado. Uma das medidas é que os estabelecimentos não terão mais permissão para retirada presencial, apenas por delivery. Quem quiser comprar alguma coisa, liga, pede por delivery e é assim que vai funcionar. Uma coisa interessante, que desde o começo da pandemia, desde o início, há um ano atrás, que as lojas estavam funcionando, são as lojas de material para construção. E naquela época se limitou a deixar as lojas de material para construção exatamente porque os pedreiros, construtores pudessem continuar trabalhando de forma normal. Porque os pedreiros trabalham assim, longe um do outro, às vezes trabalham sozinho, e com as lojas de construção abertas, eles podiam trabalhar normal. Agora, com as lojas de construção, por determinação dessa nova fase da pandemia, anunciado hoje pelo João Dória, a partir de segunda-feira, as lojas de construção também estarão fechadas no período, viu? Então vai ser aquele negócio. Agora, o ramo de construção para também. Esse aqui é o grande problema. As escolas da rede estadual vão atender somente para merenda escolar. Não vai poder atender presencialmente também. O que ele vai permitir é de que as redes públicas poderão atender os alunos cujos pais trabalhem, mas somente com 35% das atividades. E o que pegou mais forte, pelo menos aí na parte esportiva, é que havia uma expectativa para o Campeonato Paulista não ser paralisado, e o João Dória anunciou de que todas as atividades esportivas, inclusive o Campeonato Paulista, estarão paralisados a partir da próxima segunda-feira. Hoje nós teremos um jogo pelo Campeonato Paulista a partir das 19 horas no Allianz Parque. É o jogo entre Palmeiras e São Caetano. Esse jogo é da primeira rodada, aquela primeira rodada que o Palmeiras estava envolvido na final da Copa do Brasil e tal. Depois, a segunda rodada, o Palmeiras também não jogou, que seria contra o São Bento. O Palmeiras tem 2 jogos atrasados, então vai fazer esse jogo hoje, 19 horas. É um jogo solito do Campeonato Paulista hoje, só tem esse. O Palmeiras joga às 19, esse jogo ainda vai valer. E, ao que parece, a rodada de final de semana também vai acontecer, porque a determinação nova do João Dória é apenas a partir da próxima segunda-feira. Então ainda teremos Campeonato Paulista nesse final de semana. A federação continua numa queda de braço com o Ministério Público, continua numa queda de braço com o governador, para que o futebol não pare. Uma outra opção para o campeonato não parar é que a Federação Paulista, junto com os clubes, planeja levar todas as rodadas para o Rio de Janeiro, que seria a sede das rodadas enquanto permanecer aqui essa fase restritiva, pesada, que o João Dória anunciou a partir de hoje. E essa fase vale de 15 a 30 de março. Até lá, então, 15 dias aí, pelo menos por 15 dias, as coisas estarão paradas. Eu queria comentar aqui, que até já fiz uma notinha no jornal aí, mas ele merece que a gente fale alguma coisa a respeito. Faleceu na manhã de hoje, no hospital em Presidente Prudente, o Dr. José Viale. Ele foi advogado da Câmara Municipal por mais de 20 anos, né? Prestou o serviço lá com grande competência. Eu quero dizer da minha alegria de ter conhecido o Viale logo que ele chegou aqui em Dracena. Muito triste pelo falecimento do Viale, mas eu conheci o Viale desde quando ele chegou aqui em Dracena, no final da década de 60, início da década de 70. Ele veio para trabalhar na antiga Rádio Brasil, que depois acabou se transformando na Rádio Nova Dracena, e veio para apresentar um programa jornalístico. E veio para ser o diretor daquele jornal, inclusive na época do Oswaldo Paulino dos Santos. Ele tinha uma voz
inconfundível, uma capacidade ímpar, foi um dos maiores radialistas que nós tivemos aqui em Dracena, Viale, Fernando Braga Siqueira e outros. Dentre esses, o Viale se destacou e teve uma passagem soberba no jornalismo aqui em Dracena. Ele apresentava todas as tardes, além do programa musical também na Rádio Nova Dracena, apresentava um programa de jornalismo e entre elas tinha uma faixa que se chamava Linha de Frente, a reportagem do momento, onde ele abordava os assuntos locais. O Dr. Viale vinha lutando contra um câncer, estava em Presidente Prudente e acabou falecendo na manhã de hoje. Dracena perde uma das suas figuras ilustres, que muito fez por Dracena, tanto no jornalismo quanto também na advocacia. O Gabriel buscou uma notícia aqui, interessante, que fala sobre a Secretaria de Administração Penitenciária, que nós já falamos aqui, inclusive, no Plantão de Notícias, vamos falar à noite também no Plantão de Notícias, sobre um surto de 94 pessoas que foram diagnosticadas pelo novo coronavírus. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária, o SAP, deve também fazer testagem também em outros presídios, que eu tenho certeza absoluta de que a coisa deve andar por aí. Nós teremos hoje à noite a tradicional Feira Livre em Tupi Paulista. E a região questiona por que Tupi Paulista ainda está fazendo a sua Feira Livre. Local de aglomeração, local onde não devia manter essa fase difícil que nós estamos passando agora. Feira Livre é local de aglomeração. Mas Tupi Paulista insiste em continuar fazendo a sua Feira Livre. Nos finais de semana, o lockdown, pelo menos a semana passada, foi apenas a partir das 13 horas. Tupi Paulista e Jucarópolis não estão acompanhando o lockdown de Dracena, o lockdown de Dracena é a partir das 6 horas da tarde da sexta-feira e vai até na segunda-feira, às 9 horas da manhã, quando o comércio abre. Então, Dracena está ferrenha, Dracena está cumprindo à risca um lockdown pesado. Enquanto Jucarópolis e Tupi Paulista, aquele lockdown meia boca, com funcionamento do comércio no sábado até as 13 horas, depois não precisa nem falar que é lockdown, depois o comércio fecha mesmo. Então, na verdade, para mim, minha opinião, Jucarópolis nem está em lockdown, nem Tupi Paulista. O comércio já fecha às 13 horas no sábado mesmo, então já segue tudo fechado. Nós temos aqui algumas notícias sobre a equipe da Tempersul, do futsal, que já teve os grupos divulgados, serão 14 as equipes participantes, e os 2 grupos de 7. Ficou definido na reunião já ontem de que as equipes vão jogar entre si em um turno único, não haverá turno e retorno. Se Dracena for a Campinas, por exemplo, com o Pulo do Gato não virá aqui, será em turno único e vão se classificar 4 equipes de cada grupo e vão jogar da seguinte forma: o primeiro do grupo A contra o quarto do grupo B, e o primeiro do grupo B contra o quarto do grupo A, o segundo e o terceiro também de forma invertida. Aí se apuram 4 equipes e eles farão também jogos de mata-mata para se apurar o campeão, e sendo que a equipe de melhor campanha no confronto vai sempre decidir em casa, no jogo único também, viu? Também lá no mata-mata também será confronto de jogo único. Esse campeonato está previsto para terminar apenas em julho, exatamente porque de agosto até dezembro o calendário está previsto e reservado para a realização da Liga Paulista de Futsal. Essas as notícias do Interativas desta quinta-feira, 11 de março. Eu volto na terça-feira com mais um Interativas. Jornal Interativo, um jornal feito com você, o jornal que já virou TV.